Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia. A gente para aqui toda semana, a gente estuda a Palavra de Deus, buscando transformação, renovação. Você é nosso convidado e convidado para participar desse momento com a gente. Então deixa um comentário, faz uma pergunta, se você tem alguma dúvida, se você quer estudar mais sobre a Palavra de Deus, você pode também mandar uma mensagem, vai ser um privilégio ter você estudar a Bíblia com você. Eu estou aqui com a Thaisa, estou aqui com o André, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Esse é o terceiro episódio da nossa série sobre missão. A gente tem um guia de estudos que a gente vai estudar nesses próximos 3 meses. Se você não assistiu os episódios anteriores, tem aqui o link na descrição. Clica lá, vai lá. A gente começou a contar um pouquinho da história deles, né? Eles foram para outros lugares para fazer a missão. Isso não quer dizer que a gente tem que sair da nossa casa, da nossa cidade para fazer a missão, mas a história deles é bem interessante. Se você perdeu os 2 primeiros episódios, volta lá e assiste, que é muito importante. A gente vai ouvir um pouquinho mais hoje. Thaisa, conta pra gente, você ficou lá 10 meses no Chile e qual foi o sentimento depois que você voltou para casa? Como é que isso transformou a sua vida, essa experiência de quase um ano lá no Chile? É muito bom saber que Deus cuida, não só das aves, das flores, mas cuida da gente. Então, a preocupação em o que comer, o que vestir, ou as preocupações da vida quanto ao futuro, eu aprendi a lidar muito melhor com a ansiedade, que muitas vezes, para alguém, quando você pergunta assim, o que você vai fazer? Ah, Deus é que sabe. A gente acha uma loucura, um absurdo, falta de planejamento. Mas quando a gente sabe que Deus está no controle e que tudo que Ele faz é bom, então a gente descansa. Confiança e submissão à vontade de Deus, né? E teve algum resultado que você pôde ver do trabalho, que Deus fez através da missão que você participou enquanto você esteve lá? Sim, eu tive um aluno de violino, sempre conversávamos um pouco durante as aulas e eu conheci a experiência dele como professor e aproveitei e perguntei a ele, você tem interesse em estudar a Bíblia com a gente? Aqui tem uma amiga que é uma instrutora bíblica, ela pode ajudar, e ele aceitou. E ele ficou encantado e ele começou praticamente querendo mais só o estudo bíblico do que a aula de violino. E no último dia, para nossa surpresa, ele se batizou. Foi uma alegria imensa. Deus seja louvado. André, você ficou 2 anos no Palauã, mas você depois fez outras viagens para lá, você tem um carinho muito grande por aquele lugar que eu sei. Você teve oportunidade, o privilégio, Deus te deu esse privilégio de ver um pouquinho do resultado do trabalho, não só seu, mas de outros missionários que visitaram e serviram naquele lugar? Claro, com certeza. Chegando lá, eu já vi o resultado do trabalho dos missionários que já estiveram lá, já há muito tempo, porque eles chegaram lá, o local ele era praticamente inexplorado por missionários ou pelo cristianismo. Então hoje tem já igrejas em 4 montanhas diferentes. Mas assim, o resultado pessoal que eu vi foi o resultado de um vilarejo que eu trabalhei. Eu estava trabalhando lá como professor de educação física e também como instrutor de Bíblia. Eu estava liderando um pequeno grupo lá. E eu liderei esse pequeno grupo em um local, em um vilarejo, onde a maior parte das pessoas que lá viviam, eles não conheciam o Evangelho. Então ali eu estava com eles 3 vezes por semana, nos reunindo, cantando, estudando a Bíblia, alguns temas bem interessantes, que eu fazia a ponte entre o cristianismo e a cultura deles. E aquele vilarejo, o chefe do vilarejo, ele era uma pessoa que ele era o líder espiritual local, ele era um feiticeiro. E no princípio ele não estava muito a favor do meu trabalho ali no vilarejo. Mas com o passar do tempo ele começou a se aproximar dos amigos dele que estavam indo do nosso pequeno grupo e ele começou a interagir com as pessoas ali aos poucos, ele começou a ouvir bastante o que eu estava dizendo. E eu me recordo que um dia nós estávamos em um sábado nos confraternizando, nós estávamos todos os sábados fazendo a Junta Panela e ali no final da Junta Panela nós então perguntamos, o próximo encontro vai ser na casa de quem? Aí aquele homem estava ali, né, juntamente conosco, e ele disse, olha, pode ser na minha casa no próximo sábado. Aí todos nós estávamos ali surpresos, né, porque ele que no princípio estava contra, ali agora ele estava dispondo do seu lar para receber os nossos encontros. Então a partir dali, todos os sábados nós nos encontrávamos na casa dele. E era bem interessante porque no princípio as pessoas elas estavam bem tímidas e bem inseguras de compartilhar e de se expressar no pequeno grupo, mas ele começou, ele teve a iniciativa de se expressar e de às vezes fazer até pedidos de oração, e as outras pessoas começaram também a olhar esse exemplo dele como algo positivo, e elas começaram também a se expressar. E essa pessoa, né, ele acabou
sendo aquele que incentivava os outros a ir para outras vilas para também compartilhar o Evangelho com outras pessoas que ainda não haviam sido alcançadas pelo Evangelho. Então eu tive o privilégio assim, de ver esse trabalho do Espírito Santo no coração daquele homem que, como feiticeiro, estava contra o nosso trabalho, mas que depois começou a se abrir para o Evangelho. E também ver o mover do Espírito Santo no coração daqueles que estavam ali, dos membros, de ir até os outros locais para compartilhar histórias bíblicas com outras pessoas. Então, isso foi realmente algo muito especial. Que bênção, que bênção. Obrigado por compartilhar. E eu tenho certeza que vocês, quando participaram dessa missão, vocês tinham algumas ferramentas, né, que ajudavam vocês a continuarem conectados à missão, entenderem o plano e a vontade de Deus. Que ferramentas foram úteis para vocês nesse período da missão? Para mim, a palavra de Deus, a Bíblia, me ajudou muito. Então, com a comunhão que eu tive antes da missão, durante a missão, aquilo me fortaleceu. E por isso eu consegui oferecer às pessoas que estudassem essa palavra de Deus, porque a convicção que eu tinha nela ajudava que os outros vissem, olha, por que ela deixa tudo para estar aqui? Tem alguma coisa estranha, deixa eu tentar descobrir. Então, isso fez com que as pessoas estudassem a Bíblia. E tem um verso que eu gosto muito, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a Bíblia é fundamental. A palavra de Deus é aquilo que é o que ilumina o nosso caminho, né? É o que nos leva para Deus e também nos leva para próximo das outras pessoas, né? Ela é o nosso norte, ela nos leva para Cristo, no relacionamento com Ele, e nos ajuda a mantermos nosso foco na missão, né? Que outras ferramentas, André, você acha que a gente pode contar quando a gente se coloca nas mãos de Deus para cumprir a missão dele? A Bíblia, como a Thaís mesmo disse, ela é a base fundamental para compreendermos a revelação de Deus. Mas outro aspecto muito importante também é a oração. Porque sem a oração, sem a comunhão e o contato pessoal com Deus, por meio de uma conversa com Ele, nós não podemos entender aquilo que Ele realmente espera de nós no cumprimento da missão. Então, eu me recordo que muitas vezes no campo missionário, quando eu estava desanimado, quando eu estava triste, quando eu estava passando por muitas dificuldades, no meu momento de comunhão, do estudo da Bíblia e a oração particular, individual com Deus, fez realmente toda a diferença. E foi o aspecto principal que fez com que eu me fortalecesse e não abandonasse o barco. Como eu havia mencionado no princípio, que eu tive ali o desejo de deixar o projeto e voltar para o Brasil em algum momento. Então, a perseverança na oração foi o que me ajudou. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então, se o apóstolo Paulo, ele compreendia essa importância da oração contínua, né, quem somos nós para negligenciar esse conceito? Estudo da Bíblia e a oração são dois fundamentos, duas ferramentas fundamentais, né, que a gente precisa quando a gente fala de missão, quando a gente fala sobre relacionamento com Deus. Mas tem mais, né? O que mais que a gente pode usar como ferramenta para nos ajudar nesse processo, né, de cumprir a missão de Deus aqui nessa terra? Tem sim. Nós precisamos do Espírito Santo para compreender a palavra de Deus. Então, nós oramos pedindo o batismo para que a gente receba o Espírito Santo, para que a gente compreenda o que Deus quer para a nossa vida e assim a gente possa transbordar de amor, alegria e passar para os outros. Aqui tem um verso que fala o seguinte, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então, assim, eu recebo o Espírito Santo, eu vou receber poder para ser missionária na minha casa, na minha cidade, no meu país ou em qualquer outro lugar. Interessante que é só quando a gente recebe o Espírito Santo é que ele nos capacita, ou seja, ele nos dá poder para sermos testemunhas. A gente não consegue ser testemunha de algo que a gente não ouviu, de algo que a gente não viu, de algo que a gente não experimentou. E muitas vezes a gente passa assim, né, na nossa vida religiosa, a gente não consegue se envolver na missão porque a gente não está tendo poder para testemunhar, a gente não está tendo essa experiência que vem do estudo da palavra de Deus, da oração, da comunhão, do recebimento do Espírito Santo. Então, tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. Você lê a Bíblia, você ora, você busca o Espírito Santo,
e aí ele te empodera para que você possa ter poder para testemunhar de forma eficiente, de forma relevante, para que você possa servir e amar as pessoas que a gente tem contato. E como é que a gente agora, entendendo, né, aceitando, abraçando a missão, nos colocando como discípulos de Jesus, a gente falou isso no episódio passado, como é que essa dinâmica de fazermos parte da missão, como é que ela muda a nossa perspectiva, a nossa realidade, os nossos planos presentes e também futuros? Muda completamente, da água para o vinho, digamos assim. Porque eu tive realmente um giro de 180 graus, desde quando eu estava no Brasil até hoje. Então, eu considero a missão como sendo um divisor de águas na minha vida. Então, a minha vida ela se resume de antes de Palawan e após Palawan. Então, minhas prioridades mudaram, o meu propósito de vida mudou. Então, eu tinha uma mentalidade muito materialista demais no passado. Queria ter as coisas que me trouxessem conforto, né? E vivendo 2 anos e meio em uma casa de bambu, realmente mudou completamente minha perspectiva, e vivendo no meio de pessoas que viviam aquela simplicidade, também fez com que muitas prioridades mudassem realmente na minha mente. Mas o que realmente mudou assim foi o meu propósito. Então hoje eu considero o meu propósito não sendo um propósito individualista, mas sim um propósito coletivo, onde eu percebo que eu estou aqui para o serviço, né? Então toda aquela carga de ansiedade hoje eu não tenho mais. E o texto de Mateus capítulo 6, o verso 33, ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus estava dizendo para as pessoas a respeito daquilo que era material, né? Das necessidades materiais, da comida, da roupa, que Deus ele sabe de todas as coisas que eles precisam, né? Então nós também, como missionários, nós também temos que ter a consciência de que quando nós aceitamos o chamado de Cristo, nós nos dispomos a ir como missionários, Deus ele vai suprir tudo aquilo que falta. Sejam coisas materiais, sejam bênçãos mentais, físicas, Ele vai suprir, porque é isso o que Ele prometeu. Você sentiu que a missão te desafiou em alguma área da vida? Como foi essa experiência, como foi a transformação que aconteceu na sua vida depois de você ter participado, não só na missão lá no Chile, mas você tem essa mentalidade de missionário. Como é que a missão te desafia? O que ela mudou na sua vida na prática? A missão me desafiou a amar a todas as pessoas. Muitas vezes a gente quer escolher quem a gente quer amar. Aquela pessoa que tem mais afinidade, e está tudo certo, a gente não está dizendo que isso está errado. Mas Deus pediu que a gente amasse a todos. Isso significa amar aquele que, quem sabe, pensa diferente. E tem uma história em Atos 10, que Pedro teve um sonho, e aí viu o lençol e um monte de animal que é considerado impuro, e Pedro dizia: mas por que o Senhor quer que eu mate e coma isso, se o Senhor sabe que eu não como esses alimentos impuros? Ele teve uma visão, né, de um lençol com vários animais, que ele sabia pela lei que não deveria comer, e veio uma voz dizendo para ele matar e comer, né? Exato. E aí ele disse: mas como eu vou comer isso? Se eu não como, não posso. E não estava falando de comida ali estava falando de pessoas. E o que eu percebi é que depois da missão, como o André disse, a gente deixa as coisas materiais de lado e a gente passa a valorizar mais as pessoas diferentes, as pessoas com culturas, com pensamentos diferentes. E o mesmo pedido que foi feito a Pedro naquela época é feito para a gente hoje. Deixe seus preconceitos, deixe seus pensamentos e respeite o outro, ame o outro, porque é isso que é o mais importante. As pessoas são mais importantes. Eu agradeço mais uma vez a Thaís, agradeço o André pelo tempo, por estarem com a gente aqui, compartilhando essas histórias, estudando a Bíblia, e também agradeço você que ficou com a gente aqui nesse período, ouvindo também, interagindo, deixando sua mensagem, seu comentário. E de novo, se você tem curiosidade, se você quer continuar estudando a Bíblia com a gente aqui, manda uma mensagem, vai ser um prazer se conectar com você e poder estudar a Bíblia e sermos transformados, aprendendo juntos da Palavra de Deus. A gente sempre fala que nós estamos aqui na cidade de St. Joseph, no estado de Michigan, no endereço 2929
Niles Road, e a gente se encontra para estudar a Bíblia nesse contexto que a gente está fazendo aqui do estudo, todos os sábados às 11h30 da manhã. E também vai ser um privilégio, um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Thaisa e André, se você puder encerrar esse momento de estudo com uma oração. Claro, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado pelo fato de o Senhor ter nos encontrado um dia. Nós andávamos perdidos, sem saber para onde ir. O Senhor, graciosamente, o Senhor nos trouxe para perto de Ti. Jesus Cristo nos salvou e pelos méritos do sangue de Cristo nós estamos aqui hoje, com esperança no nosso coração e também com um propósito de vida. Muito obrigado porque o Senhor tem uma missão e o Senhor nos convida, o Senhor nos chama para participar também desta missão. Que o Senhor possa, Senhor, por favor, a cada dia renovar os nossos votos, Deus, de Te servir, que nós possamos, ó Pai, justamente viver neste mundo com a intenção de servir as pessoas e revelar o amor de Cristo para elas. Isso é o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.